Olá, tudo bem com você? Vamos hoje estudar os elementos da narrativa. Você se lembra do que é uma narração? Todo texto em que houver fatos sendo contados numa sequência lógico-temporal, haverá ali uma narrativa presente. Então, desde uma simples piada até um romance literário, uma novela, se nós percebermos, não é, a sequência de fatos a serem desenvolvidos com certos elementos que agora vamos identificar, poderemos chamar aquele texto de narração ou composição narrativa. Muito bem. Para achar esses elementos, nós vamos ler um poema de Manuel Bandeira. Observe desde o título até a estética do poema, o tamanho dos versos, a disposição dos versos no poema. Até isto vai ser importante para que nós analisemos esses elementos presentes. Veja comigo agora. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou. Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Você observou que o fato é simples. Manuel Bandeira leu mesmo a notícia de jornal que falava de um homem que se suicidou, que se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas. A partir desse fato, desse enredo, ele criou uma composição literária. Nós vamos observar no poema do Bandeira quais são esses elementos presentes. De novo, vamos observar o poema e falar ponto a ponto dos elementos. João Gostoso é o nosso personagem. Observem a escolha do nome, João. João é um nome comum, né? Comum no sentido quantitativo. Há muitos Joões, né, na nossa sociedade. Então, nós temos aí o João que era gostoso. O próprio sobrenome dele é um indicador de uma característica. O gostoso pode ter uma conotação sexual, né? Lembrar aquele malandro do morro. Nós temos aí já, através da escolha do nome e do sobrenome da personagem, a caracterização dessa personagem da qual nós vamos falar no texto inteiro. Quem ele era? Ele era carregador de feira livre. Vejam que já é um subemprego, né? Alguém não qualificado. E ele morava no Morro da Babilônia. Bom, morava no Morro da Babilônia num barracão sem número. Nós temos indícios de lugar. Morava onde? No morro, né? O Morro da Babilônia. E ele morava em que lugar? Em um barracão sem número. Observem que nós temos aí um João, que eu poderia dizer que é um personagem componente da massa do povo, que mora no morro, num barracão sem número, e, portanto, ele está aí diluído numa massa, não é? Entre tantos Joões, ninguém que se conhece, ou que se pode apontar na sociedade. A narrativa continua, e observem que nesse poema há a mesma estrutura presente em todas as narrativas. Nós temos a apresentação, de cara, assim, da personagem, depois vai se criar o que nós chamamos de conflito. Algum complicador que torne interessante a história. Uma noite, esse uma noite é um indicador temporal, é como se fosse era uma vez, não é? Então nós temos aí o Bandeira transformando era uma vez em uma noite, ele chegou no bar 20 de novembro. Observem que nós tínhamos lá, né, indicadores de lugar de forma genérica, no Morro da Babilônia, num barracão sem número. E agora nós temos um artigo definido, um bar que tem um nome, é o bar 20 de novembro, né? Outra observação importante em relação ao lugar, quando ele chega ao lugar, esse lugar, que é o bar, tem um nome, né, e tem um artigo definido. Ele mudou de espaço e observem que nesse espaço ele vai desenvolver várias ações. Ele bebeu, ele cantou e ele dançou. Se vocês tiverem um pouco mais aí de cuidado na análise, vocês verão que os verbos bebeu, cantou e dançou
estão na sequência alfabética, né? Nós temos aí o B, o C e o D. Será que isso é por acaso? Não. Nós temos ações que envolvem essas personagens, essas ações são significativas, os versos são curtos, quando se refere, os versos que se referem às ações da personagem João Gostoso são versos curtos, que se contrapõem aos longos versos que iniciam e que encerram essa narrativa, esse poema. O que aconteceu depois com ele? Vejam que há uma gradação. Ele bebeu, cantou, dançou, e aí vem um longo verso já horizontalizado, não é? Bebeu, cantou, dançou, dá uma ideia de verticalização, como se ele estivesse no morro e descendo para a Lagoa Rodrigo de Freitas. Quando ele entra neste lugar, nesse espaço que não é mais dele, ele se dilui, não é? Ele se joga na água, ele morre afogado. Bom, são detalhezinhos, não é, que nos dizem muito. Vejam que eu falei para vocês atentarem aos substantivos presentes, aos adjetivos presentes e à própria estética do poema. Há muito que se buscar num texto, quando é um texto bem escrito. E você, quando fizer a sua composição narrativa, deve também tentar explorar esses recursos. Recursos visuais, recursos sonoros, que só enriquecem o seu texto. Vamos ver, vamos definir quais são então esses elementos da narrativa em um quadro sintético. Leiam comigo e observem em outras narrativas que nós vamos ainda estudar e naquelas que você já conhece e lê no seu dia a dia, reconheça esses elementos presentes.